Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti, e porque ele desse poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, tu que me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me destes, e eles a acolherão e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas porque aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Diante desse terceiro dia da coroa do divino, possamos nós refletirmos pela palavra que acabamos de ouvir, também pela reflexão do dia com o dom da ciência. Meditemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos dando continuidade nesta semana, onde nós vamos findar no domingo de Pentecostes. O domingo de Pentecostes, que é uma data especial, onde a igreja é oficializada,
A igreja que foi prometida por Jesus a Pedro lá em Mateus 16, onde Jesus fala: tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, nasce no Calvário e é oficializada agora em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E é importante, ainda mais nessa data de hoje, dia de São Felipe Neri. São Felipe Neri teve uma experiência maravilhosa no dia de Pentecostes, excedeu-se um pouco na oração e sentiu que seu coração crescia de tamanho. Depois disso, então, um calor insuportável tomava conta de Felipe Neri. Se Felipe Neri estivesse aqui agora falando, vocês iam sentir o bater do coração dele no chão. São Felipe Neri, o apóstolo de Roma, apacentava os corações tribulados só de colocar as pessoas, os jovens tentados, as mulheres, as moças, só de colocar a cabeça delas no seu peito. Os invernos mais rigorosos da Itália flagravam São Felipe Neri com a porta aberta, e na casa dele ele só andava com a camisa aberta porque um fogo tomava conta dele. Após a sua autópsia, verificou-se que seu coração cresceu de tamanho de forma que 2 costelas foram quebradas. Hoje é a data, o dia desse grande santo. Mas o Espírito Santo é importante para nós, para a igreja, primeiro, porque Nossa Senhora engravidou do Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo, nós recebemos Jesus. Estudo, a igreja, toda a estrutura da igreja existe por conta disso, porque Jesus nasceu, e nasceu de forma miraculosa pela ação do Espírito Santo. Segundo, por conta das ações poderosas que nós vemos, os atos dos profetas, os atos dos heróis, Sansão, Gideão, todas pela ação do Espírito Santo, pela instituição da igreja. E foi necessário que o Espírito Santo viesse, por quê? Porque os apóstolos até então não haviam entendido a missão real de Jesus, tanto que Pedro se trancou, Tomé abandonou o grupo, e os 2 apóstolos, os 2 discípulos de Emaús estavam saindo da cidade com medo. Jesus se coloca no meio deles, eles começam a conversar com Jesus, não reconhecem o Senhor e começam a lamentar para Jesus, até chegar na frase cabal: e nós achávamos que fosse ele que fosse restaurar o reino de Israel. Ou seja, eles andaram 3 anos com Jesus, foram disciplinados, discipulados, mas ainda não entendiam a missão, o que Jesus de fato veio fazer. Eles achavam que Jesus era um libertador político, um libertador humano, e o Espírito Santo foi quem veio e mostrou para eles e colocou as coisas no lugar, e eles começaram a entender, como Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 17, o Espírito virá e vos ensinará todas as coisas. E o Espírito Santo começou a ensinar a igreja. Os sacramentos da igreja, conforme o catecismo da igreja no capítulo 1116, diz que os sacramentos da igreja são ações do Espírito Santo. E depois nós oferecemos junto com o padre, que estende as mãos aqui na hora da consagração, e o padre fala: mandai o vosso, nós junto com ele falamos: mandai o vosso Espírito Santo. Então, e também Jesus vai falar no Evangelho de São João que é ele quem convence a respeito do pecado, da verdade e da justiça. Ou seja, o Espírito Santo é fundamental. As pessoas só vão se converter pela ação do Espírito Santo. Não adianta a gente ficar falando, você vai para o inferno, você mude de vida. Não adianta. Jesus diz que é o Espírito Santo quem convence a respeito do pecado. Qual é a função do pregador, do evangelizador? Anunciar o Evangelho genuinamente, buscar amar a Deus, buscar a santidade, uma vida própria com Deus. Mas ele não tem a função de converter as pessoas. Quem converte as pessoas é o Espírito de Deus. E recebemos, em sexto, recebemos o Espírito Santo no batismo, e recebemos os dons infusos, as virtudes teologais e os dons infusos, dos quais nós vamos falar, dando continuidade, que um deles é o dom de ciência. Recebemos os dons no batismo, está lá, no batismo nós o recebemos. E o que é um dom? O catecismo no capítulo 1830 vai dizer que são disposições permanentes, que tornam a alma dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo, de forma natural. São disposições que fazem com que o homem haja naturalmente. O homem em estado de graça santificante, ele age de forma natural, os dons aparecem, sem
sei lá, fogos de artifício, pirotecnia, sem nada. Os dons fluem naturalmente. O catecismo vai dizer isso, que são disposições onde o homem se torna dócil, é importante, isso porque os dons estão em nós recebemos eles no batismo, mas eles só se manifestam quando o homem vai se tornando dócil, a alma se torna dócil, e o Espírito tem liberdade para se manifestar, e o homem agir como se fosse Jesus, como se fosse Nossa Senhora. O que Jesus faria naquele momento, o homem está capacitado pelos dons do Espírito a fazer também. E o dom de ciência que nós queremos dar continuidade não é uma ciência filosófica ou teológica, é a ciência dos santos. É a ciência dos santos, é um dom de ver as coisas criadas e as criaturas como o próprio Deus. O dom de ciência dá a graça do homem enxergar as coisas como Deus as enxerga, fazendo uma relação entre as criaturas e o Criador, com a salvação, com a vida espiritual. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então é necessário que o homem de Deus, o homem espiritual, ele começa a viver segundo o Espírito. Ele começa a ser dócil para que o Espírito possa trabalhar na vida dele. E ele enxerga os acontecimentos do mundo como o fim, com a finalidade. Por exemplo, esse dom aumenta a fé e põe as coisas materiais no seu devido lugar. O que tem prioridade de fato na vida do homem, ele não é como tem uma história que Santo Agostinho vai falar do noivo, da noiva e do anel. Santo Agostinho fala que o noivo era muito apaixonado pela noiva e a noiva muito apaixonada pelo noivo. O noivo dá um anel maravilhoso, precioso, valioso para a noiva, e a noiva se apaixona pelo anel. O noivo começa a ir na casa da noiva para se encontrar com a noiva, e a noiva não tem mais tempo, porque ela está maravilhada olhando para o anel. Depois você volta, hoje não, depois a gente conversa. Ela se apaixona pelo anel, então ela perde a prioridade. Esse dom faz com que nós vejamos a brevidade da vida. O homem entende que a vida dele é breve, mas ao contrário do que o mundo vê, porque o mundo também sabe. O mundo tem o grande ditado, carpe diem, aproveite o momento, viva a vida, curta que a vida é curta. O homem não. O homem, guiado pelo dom de ciência, ele entende que a vida é curta e por isso mesmo ele tem que vivê-la bem. Por isso que quando ele percebe um tempo que perdeu, e outrora, que viveu longe de Deus, quando ele abre-se a graça e o Espírito começa a trabalhar nele, ele começa a correr atrás desse tempo que ele perdeu. Então aquele que era alcoólatra, ele começa agora a ser um pai mais presente, ser um marido mais carinhoso, mais amoroso, porque ele começa a ver que o fim, ele estava fora da finalidade, a prioridade dele estava fora da finalidade, a finalidade que é Deus. Ele entende a caducidade do mundo, esse mundo é caduco, então ele não está agarrado ao mundo. Nesse tempo de pandemia, os homens estão com medo de morrer o corpo, a preocupação deles é o corpo, e todo dia aparece na televisão aqueles números, morreram não sei quantos, e as pessoas vão se encolhendo nas poltronas e começam a ficar com medo, ao invés de pensar, eu preciso de um padre para me confessar, eu preciso mudar de vida, e se for a minha vez agora? Porque morrer nós vamos morrer mesmo. Mas o homem guiado pelo Espírito, o homem que o dom de ciência trabalha nele, tem livre acesso para trabalhar nele, ele vê as coisas essenciais. Ele vê no sofrimento a possibilidade de se santificar. Porque ele leu lá no Evangelho de São João que Jesus fala que o galho que dá fruto é podado, para dar mais fruto ainda. Então ele vê num sofrimento, ele não se desespera, ele não se revolta, ele não é vítima de tudo, o coitadinho de tudo, não, todo mundo me persegue, o diabo me persegue, todo mundo me persegue, não, ele entende nisso uma possibilidade de santificar-se, porque ele também sabe, que em momentos de prova e de tribulação, ele pode receber muitas graças, pode ser forjado, adquirir grandes virtudes, se tornar uma pessoa mais forte, mais valorosa, e sabe também
que não todos, mas muitos momentos de muitas supostas alegrias podem ser exatamente a caída de um desfiladeiro, as falsas alegrias que levam para a morte. Ele vê o que o mundo não vê. Ele não se prende às criaturas, mas através delas ele contempla a Deus. São Francisco de Assis olhava para as rochas e entendia a força de Deus e de quem estava amparado nele. Eu estou amparado, olha, ele olhava para as rochas e louvava a rocha, pela força da rocha. Se a rocha é assim, imagine Deus, eu estou seguro em Deus. Ele olhava para as flores e veia a beleza de Deus. Ele olhava para o sol e imaginava, gente, se o sol queima desse jeito, imagine o amor de Deus. Numa época de uma heresia terrível dos cátaros, que falavam que a matéria, que a natureza, que tudo era pecado. A alma é boa, mas o corpo é ruim. Então a matéria é ruim, o sacramento é ruim porque tem matéria, tudo era ruim. Aparece o grande Francisco de Assis falando: irmão sol, irmã lua, irmão cavalo, irmã pedra. E também o homem guiado pelo Espírito Santo, ele não cai nessa lorota de hoje em dia, dos ecologistas. Talvez muitos de nós recebemos nos grupos de WhatsApp aí, vídeos, áudios, de alguém falando que o mundo está melhor com o homem trancado em casa. A natureza agradece. Os rios estão limpos, os pássaros estão cantando, aquele negócio lá, não sei como é o nome daquilo, se é rio, sei lá, que cerca Veneza lá de água, está limpinho. E o homem, teve um teólogo famoso até que escreveu que o homem deveria ser abolido da face da terra. Ou seja, perdeu a finalidade, porque tudo isso foi criado para o homem. Todas as coisas foram criadas para o homem. O homem tem maltratado a natureza? Tem usado errado? Tem feito muita besteira? Tem. Mas o que nós temos que fazer, nós cristãos, pregar o evangelho e restaurar o homem precisa ser restaurado. Quando um filho não dá certo, a gente não joga ele fora, a gente começa a consertá-lo. Então, essa ideia, essa lorota, né, dessa ecologia, que eu prefiro os animais do que os homens, eu prefiro ter cachorro do que ter filho, não foi isso que São Francisco viveu. E São Francisco ganhou de um empresário na época o Monte Alverne, que era um monte onde ele subia com os irmãos para rezar. E uma vez ele viu, tinha uma fenda no monte de cima a baixo, uma rachadura, e Deus revelou para ele que aquela rachadura foi feita no Monte Alverne, quando Jesus foi rasgado na cruz, que as rochas se racharam, teve terremoto, tremor de terra, e aquele monte, o Pai feriu naquele exato momento. Nós podemos também lembrar de Santa Teresinha, que através da criatura, o homem que tem o dom de ciência, que deixa fluir, ele não se prende na criatura. Santa Teresinha olhava para a constelação e falava para o pai dela: papai, tem uma que tem a minha letra, T, e aí se desprendia totalmente da terra e ficava só olhando para o céu. E foi olhando para a natureza que Santa Teresinha resolveu um dilema que atormentava ela, o dilema da predestinação. Por que algumas almas são tão santas? Por que Deus fez alguém com tanta facilidade à santidade? Homens tão grandes, homens que nascem já em berço santo e parece que foram santos a vida inteira. Porque homens santos de forma tão forte também, como Paulo, que não era cristão, que perseguia os cristãos, como o Santo Agostinho, que era um homem pervertido moralmente, e agora Deus faz deles tão santos. E algumas pessoas que querem e que buscam não conseguem. Olhando para a natureza, ela viu que a beleza das rosas não tirava o perfume das violetas, e a brancura dos lírios não tirava a simplicidade das margaridas, e viu que no céu tem lugar para todos, para santo grande, para santo pequeno, para santo de calibre alto, os grandiosos, mas para o santo também, que, como disse o grandioso Papa Bento XVI, santos que só Deus sabe o nome, tem lugar para todos. E para terminar, para quem vive no mundo, o dom de ciência é fundamental, irmãos. Vive no mundo por quê? Todo mundo vive no mundo? Sim, mas tem as pessoas que são enclausuradas, tem os monges, as monjas, mas para quem vive no mundo de fato, na fábrica, na escola, na universidade, é fundamental esse dom. Por quê?
Porque o nosso trabalho, por exemplo, a gente não vai ver como um peso. Puxa vida, amanhã já é segunda-feira de novo. Não, é um lugar onde eu vou exercer o meu apostolado. Além de fazer a minha função lá, trabalhar como operário, eu vou exercer um apostolado lá também, de alguma forma. Eu não posso carregar uma cruz, eu não posso rezar um terço, eu não posso, mas de alguma forma eu vou exercer o meu apostolado lá também. E o contrário também é verdade. O contrário também é verdade, né? Das pessoas que idolatram o trabalho, que fazem do trabalho um Deus, e que agora não têm conseguido viver dentro de casa com a família, porque o trabalho para eles é tudo. Para quem tem o dom de ciência, que todos têm, infuso, só que para quem se torna dócil e deixa esse dom ir aflorando, as coisas começam a ter o seu devido lugar. O homem começa a aprender a amar as pessoas do jeito que deve, sem bajulação, sem fazer dela um Deus, mas amar na medida certa, que aí já é outro dom da justiça, que diz Santo Tomás de Aquino: dai a cada um que lhe é devido, não a todo mundo a mesma coisa. Então eu amo o Jefferson de uma forma, a Fernanda de outra, e as pessoas nós amamos de outra forma, mas com amor de Deus, porque as pessoas são diferentes. E como dizia Santo Inácio, viver uma santa indiferença. O que é a santa indiferença que Santo Inácio dizia? Se esse microfone me ajuda a ir para o céu, eu quero ele para mim. Se ele me atrapalha, eu não quero. Tudo vai depender. Tudo vai depender da forma. Isso é bom? Depende. Vai me ajudar a ir para o céu? Se me ajuda, é bom. Se não me ajuda, não é bom. O homem tem essa capacidade terrível de pegar as coisas boas e destruir elas. Ele pega algo como a internet, que ele pode em casa estudar e rezar. Podemos agora, tem gente participando da missa agora graças à internet, e ele pode fazer isso e desgraçar a sua vida. Entrar lá em sites pornográficos, em tudo quanto é coisa furada, errada, e jogar sua alma na lama. Então, o dom da ciência vai nos ajudar a ver as coisas criadas e as criaturas do jeito que Deus vê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe. E é importante para nós podermos, diante desse dom, às vezes talvez você também não possa perguntar: será que eu tenho esse dom? Dom a gente não sabe, dom a gente pratica, né? Porque é o Espírito de Deus que age, para a gente poder chegar ao caminho da santidade e da salvação. Então que esse dom da ciência, que nos faz ver as coisas do mundo, as coisas de Deus e nos propósitos de Deus, nos ajude a ter discernimento do seu Espírito. Meditemos esta palavra. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno fazes inteiras, tu vês por fora, Deus vê a essência, pensas que é pão, mas é nosso Deus, dá-nos, Senhor,